Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Piloto, seu ponto de encontro sobre o mundo dos negócios e da cultura automotiva. E eu vou iniciar fazendo uma pergunta para vocês aí. Como vocês controlam a empresa de vocês? Oficinas, autopeças. O assunto de hoje é controladoria, né, Jeff? É isso aí, Lucas. Hoje a gente vai falar com um convidado muito especial, que ele trabalha nessa área, a área de controller, de controladoria de empresas. Ele é formado nessa área, formado em administração de empresas, ele tem MBA em controladoria, então a gente tem muito que aprender hoje nessa área, nesse setor. Muito conteúdo técnico pela frente, mas antes aquele agradecimento especial à Atitude Vídeo Produtora, sua produtora audiovisual aqui em Canoas. Sigam eles lá no Instagram, @AtitudeVídeo, e sigam também @BrasoOficial. A Braso é a responsável por deixar o seu veículo em dia com os produtos químicos deles, e eu vou deixar o vídeo de apresentação um pouco falando sobre a empresa e quem é a Braso. Solta para nós aí, Brunão. Fica o nosso muito obrigado aqui a todo o time Braso que acredita no projeto piloto e também o time da Atitude Vídeo Produtora, que vocês podem encontrar em todo o território nacional, porque esses caras são de forma híbrida, trabalham com todos os tipos de eventos também, tá bom? Jeff, como é que a gente vai extrair o conteúdo desse cara? Porque, olha, eu vou te dizer que eu tô particularmente, assim, tenho muitas dúvidas sobre essa área de gestão, quero saber como que eu vou conseguir extrair um pouquinho mais de informação técnica e como eu posso deixar minha empresa em dia com a área de controladoria. A minha dúvida hoje é sobre, além de ser sobre como extrair o conteúdo dele, é sobre como extrair a voz do Lucas, porque não sei se vocês perceberam, né, ele tá com um pouquinho de rouquidão hoje, aí, que ele tá se recuperando de uma gripe, então não deem bola, né, mas a gente vai tocar a entrevista dessa forma assim mesmo, né? Obrigado, Jeff, obrigado por falar. Eu acho que não tá aparecendo isso no vídeo, né? Mas, pessoal, sem mais delongas, a gente vai fazer a apresentação do Luciano Dalbó, que é coordenador de controladoria num grupo de concessionárias aqui no estado do Rio Grande do Sul, e ele vai trazer muitos e muitos conteúdos técnicos para deixar o seu negócio aí em dia, trabalhando da forma correta. Seja muito bem-vindo, senhor Luciano Dalbó. Muito obrigado, gente. É um prazer muito grande estar aqui. Lucas, Jefferson, pessoal do staff aí. Então, é uma honra, além do prazer, é uma honra estar aqui nesse projeto de vocês, né, do projeto piloto, que já é uma realização, né? Ele já não é mais ele não é um início de projeto, já é uma realização. Eu tenho acompanhado isso e fico muito lisonjeado de estar aqui nesse momento com vocês. Pô, a gente que agradece de tu estar aqui presente, mesmo sem voz, eu que te peço desculpas aqui, né? Dá pra ouvir bem. Dá pra ouvir bem, então tá bom. Só não podia deixar de criticar, assim, né? É normal, né? A gente tem... O Jefferson, ele é meio crítico, é o meu primeiro hater. Ele fica do meu lado aqui. E ele curte ou ele dá no vídeo, ele vai lá e... O mínimo que eu espero é que ele curta o projeto, né? Ótimo. Mas, Luciano, aproveitando aí, queria conhecer um pouquinho sobre quem é o Luciano, como iniciou no mercado de trabalho e hoje, né, e chegou aonde está hoje, né, na parte de controladoria, toda essa parte técnica aí. Então a gente vai, quando se depara com uma situação assim, a gente começa a olhar a trajetória, olhar para nossa carreira, desde que, na verdade, a gente começa a construir desde que a gente nasce, né? Então tem algumas situações que na nossa vida vão acontecendo, que vão nos levando para um caminho, e aí sim a gente colocando um foco na nossa carreira profissional, mas que é junto com a parte pessoal, porque não existe o profissional ou a parte pessoal, é uma coisa só. Na verdade, então eu tenho 41 anos, eu sou de Caxias do Sul. Então, torcedor do Caxias? Não, definitivamente não, cara. Eu sou juventudista, cara. Eu acho que isso é uma coisa que me define muito bem também, né?
procura assim, ser saudável nessa questão do futebol, mas eu confesso que eu não consigo desligar, assim, eu tenho que estar assistindo, tenho que estar vendo, quando possível, estar indo no estádio. Então, o Juventude me representa só não bem. veio com camiseta do Juventude porque a gente usa chroma key aqui, né? Exato, senão viria de verde. Viria pelo menos por baixo aqui para representar. Para representar. Mas não é muito difícil eu me encontrar de camiseta do Juventude. Eu acho que é algo que não tenho ido trabalhar com a camiseta, mas é algo que eu uso bastante aí na parte de... Mas tá por baixo da camisa social sempre, né? Joguinho de Juventude. Eu me formei, cara. Quando eu me formei lá em 2009, já aproveitando, falando um pouco da minha... Me formei em administração em 2009, embaixo da toga eu tava de camiseta de Juventude, cara. Cara, que legal, que legal. Aquela coisa que é representativa, que diz pra mim, não era pros outros, porque ninguém sabe disso, porque não aparece, mas pra mim era uma coisa importante. Né? Ah, cara, que sensacional, que sensacional. Em 2009 tu te formou? Isso, em 2009 eu me formei em administração na UX, né, na Universidade de Caxias do Sul. Então, eu iniciei a administração em 2002, fiquei então 7 anos e meio, na verdade, formei na metade de 2009 e me formei em administração. Mas a minha trajetória na área, ela começa um pouco antes, porque eu, assim, graças a Deus e a minha mãe, na verdade, eu tive condição de estudar em boas escolas. E na escola que eu estudei lá em Caxias, que também era uma escola da universidade, então eu fiz o meu... Na época, 2º grau, né, que os mais novos não sabem o que é, mas então hoje ensino médio, se é que ainda é. Então eu fiz um curso técnico junto. Então nessa mesma escola, então a gente tinha as aulas normais, né, das matérias normais da escola, mas também com a possibilidade de fazer um ensino técnico. Na época, eu optei por fazer em processamento de dados. E era programação e tal. No 2º mês eu já vi que não ia ser aquilo. Eu disse, não era para mim. Que eu disse assim, eu sei da importância de tudo e hoje ainda, ao longo do tempo, mais ainda nessa questão da informática, da TI, dos dados, mas na época eu pensei, bom, eu quero ser o usuário de computador, não um criador, não um criador. E aí, bom, estava numa escola que oferecia esses cursos, então tinha essa opção ou a opção do curso em administração. Eu disse, bom, desse eu não gostei, eu vou ver esse aqui, né? Então, vou conseguir ainda, em tempo de trocar de curso, isso fez com que eu trocasse de turma também. Então, assim, amigos da escola estavam em outra turma, mas, assim, foi uma opção que eu disse, não, a gente tem que também pensar no futuro. E eu acho que ali começou uma decisão muito acertada na minha carreira. Porque então, fui fazer o curso de administração e eu realmente gostei muito. Que aí, até então, eu não tinha definido o que eu queria fazer de faculdade, então eu fiz aqueles anos ali do ensino médio, então, né, em administração, gostei daquilo e na hora de prestar o vestibular, eu optei por seguir e fazer administração. Porque muita gente faz ali como curso técnico, mas também opta por outras áreas depois, né, porque isso é um curso que ele te dá uma base, né. E aí, então, dos requisitos era, quando terminava o colégio, ia para o vestibular, mas você ainda tinha 6 meses de estágio para fazer, que era o estágio curricular desse curso. Então, eu fiz vestibular para administração e, ao mesmo tempo, precisei buscar um estágio na área. E eu consegui através de um pai de um amigo meu, que ele era diretor de uma empresa lá em Caxias, diretor da Agrale. Ele disse, olha, eu fui lá bater na porta dele mesmo, eu preciso de uma ajuda aí para ter o estágio curricular. E era a minha primeira experiência profissional, assim. Então ele disse, não, eu tenho uma vaga no departamento financeiro. Se me dissesse onde fosse, eu iria, né? Porque eu precisava e era uma questão de ter uma experiência também. E aí eu entrei nessa área e a minha trajetória foi seguindo por essa área. Tive outras oportunidades depois que eu acabei saindo da área financeira, mas iniciei nessa área onde a gente vai adquirindo know-how e a gente vai gostando do que tem que fazer. Então, hoje eu não me vejo em outra área, né? Eu só fui passando na área financeira, passando nos setores dos setores operacionais mesmo, contas a pagar, contas a receber. Aí as outras oportunidades profissionais que iam acontecendo, elas aí estavam um pouquinho mais de experiência, então fui tendo oportunidades dentro dessa área e julgo eu aproveitando elas. E assim, de não ficar exatamente fazendo sempre a mesma coisa. Então, de podendo girar nos setores, de criando oportunidades dentro disso.
Claro que é um momento onde você começa uma carreira, você tem uma ansiedade muito grande de querer que as coisas aconteçam. Aí com 2 anos aí você acha que, pô... A gente até falou agora na última entrevista que a gente fez com o Éder, ele falou muito sobre isso, né? Sobre ter um planejamento bem calculado, tu saber onde tu quer chegar, mas tu respeitar o limite, né? Ele até usou o exemplo dos apartamentos, né? Pô, tu quer chegar numa casa em condomínio e tal, mas compra um apartamento de 40 metros quadrados e depois dá o próximo passo. Então é bem isso, né? Como tu falou, a gente acaba tendo essa ânsia por querer mais logo no início, né? E aí depois, e ao longo da vida, você vai vendo que tu ser passivo demais, tu ser moroso, assim, e dizer, vou esperar o que vai acontecer. E isso também é ruim, mas também a ansiedade demais, assim, sem respeitar os tempos também é ruim. Só que isso é a maturidade que vai te dando, são as vivências, são frustrações, são conquistas, né? Então que vão nos levando por esse caminho. Mas uma coisa que eu sempre tive comigo, desde que eu iniciei, era, assim, a ser solícito, ter disponibilidade para as coisas, assim, de abraçar oportunidades, de situações onde a gente poderia... isso aqui é diferente, mas precisa fazer isso, tem que ficar um pouco depois da hora, você tem que trabalhar no sábado. Então eu sempre fui de abraçar essas oportunidades, de tentar fazer, pelo menos. Então, Caxias do Sul é uma cidade que tem uma indústria metalúrgica muito forte, é o segundo polo metal mecânico do Brasil. Então, as oportunidades de emprego na área de administração não precisava sair de Caxias para isso. Então, eu tinha boas oportunidades lá. Então, eu tive minha carreira iniciada lá em empresas ou SAs ou multinacionais. E, cara, a multinacional, ela te ensina demais. Por uma questão de rigidez de processo, de noção de hierarquia, de situações onde você nota você não tem o dono dessas empresas muitas vezes... Presente. Eu acho que o que a multinacional ela consegue passar é justamente isso. Os processos rigorosos para que sigam a instrução do dono sem ele estar presente. Exatamente. Né? E eu acho que é isso que é o mais difícil, né? Porque é a dor da grandeza, né? A gente costuma falar, as empresas, quando elas começam numa ascensão de crescimento, às vezes a qualidade ela começa a se perder no meio do caminho. E é o que não pode. Por isso entram os processos, né? O processo ele nunca vai te dar um resultado de imediato, né? Tu começa aplicando os processos para colher no futuro, né? Tu cria aquela estratégia para trabalhar naquela metodologia, porque o teu volume em algum momento vai crescer, em algum momento vai explodir aquele negócio, e aí vai ser a visão do dono, com os processos do dono sendo trabalhados. E é isso que representa muito a parte da controladoria, né? Exatamente. Então eu atuava na parte financeira primeiro, assim, no financeiro mesmo, contas a pagar, contas a receber. E ali, eu acho que foi por 2006, eu tive uma oportunidade de ser, na época, um assistente financeiro de uma empresa americana, era o grupo Tyco, que era um grupo americano, que era uma empresa que vem do ramo de aço em Caxias, que eles tinham comprado uma empresa de Caxias, a Dinaço, na época, e eles deram uma oportunidade. Então, esse grupo americano comprou, então ficou o grupo Tyco, Dinaço, e eu tive uma oportunidade lá. E ela foi um pouco diferente, mas eu gosto de falar dessa oportunidade, porque ela realmente foi um divisor de águas na minha carreira. Porque eu fui para ser analista de crédito. Então, eu tive aquela questão de tu olhar um balanço de uma empresa, de tu olhar o DRE da empresa, ver como se a empresa estava lucrando, aí de tu buscar informação comercial com os concorrentes. Então, os concorrentes nessa área de crédito, eles acabam sendo teus parceiros. Então, a gente trocava informação, tinha toda essa questão ali de proteção mesmo, para tu evitar cair em golpe, para evitar cair numa questão de inadimplência, de não receber, né? Então, a função ali era para zelar por isso. Aí vocês imaginam isso em uma empresa americana, chegada no Brasil há menos de 10 anos, e aí a rigidez das situações. Então, eu tinha uma questão ali, que eu tinha que seguir uma diretriz de crédito, e mesmo assim eu já fazia minhas combinações com o pessoal das vendas. Porque o cara, mas tem esse pedidinho aqui, já faz... Dá uma ajuda aqui. Aí eu disse, bom, dentro da política, mas tinha, passou o limite aqui, mas então, tu pega esse pedido aqui, não, porque ele falou que vai pagar amanhã, não sei o quê. Esse pessoal de vendas, geralmente, eles são assim, cara. Só que aí tu começa, eu comecei a isso, eu tinha
22 anos, e ali eu iniciei essa empresa com 22 anos. Aí você começa a trocar e dizer pro cara, mas é mais aquele. Eu falei, cara, mas o que tu combinou comigo ontem não aconteceu. Então a gente já começa. Já começou aquele tem que existir uma de controladoria, né? Tem que existir uma negociação. Show. Porque depois também, se tivesse uma inadimplência acima do limite de crédito, eu ia ter que dar a explicação daqui. Até porque faz sentido, né, Luciano? A controladoria da empresa, ela tá ali para ser um braço para a parte comercial, porque a ideia do comercial é vender, mas não adianta eu vender um produto e não ter o retorno financeiro sobre aquilo, né? Então, nessa oportunidade, eu consegui sair um pouquinho da parte mais tarefeira, assim, de vou pagar boleto bancário, né? Então, na época, ainda era o boleto, aquele lá que tinha que passar no leitor. E então eu tive essa oportunidade. Só que o que aconteceu? Eu segui ali mão de ferro dentro do que eu julgava, do que eu fui vendo também que era possível fazer. Olhava os meus superiores fazendo, que eu disse que às vezes eu trancava, o cara ia lá e liberava, e no primeiro momento eu dizia, mas por que ele fez isso? Mas a gente acaba entendendo também que existe uma hierarquia, existe o tamanho da caneta. Exato. E aí, dentro do que eu podia fazer, eu tinha minha responsabilidade sobre aquela caneta. E aquilo para mim era muito importante. Pô, se eu até esse limite aqui eu posso atuar, então é um empoderamento daquilo, mas também eu tinha uma rigidez toda de dizer, cara, pô, eu sou responsável por isso. Não é, eu tô aqui para trabalhar até tal hora, ir embora. Não, eu sou responsável por isso. Então, se eu liberava, fazia uma análise que depois acontecia uma inadimplência do cliente não pagar e até ia ter algum problema, eu voltava na minha análise lá para ver, será que eu podia ter visto isso? Então, eu fui aprimorando os meus controles das coisas, então, e talvez seguindo a política da empresa, assim, pô, a política é essa, nós vamos seguir isso aqui. E aproveitando para encaixar uma pergunta aí no que tu vem falando, o que tu acha que é um KPI importante hoje para um microempresário que está iniciando, os controles que ele tem que ter dentro da empresa dele, principalmente voltado para a área financeira, né? Cara, ele tem que hoje na área financeira ele tem que ter o fluxo de caixa dele. Não tem essa questão aí de... Ele tem que saber quanto vai entrar, quanto ele tem, quanto vai sair. Hoje a parte de saída ela é um pouco mais fácil, mais previsível, mas a parte de entrada também não. É uma situação assim, fazer uma previsão não significa imaginar alguma coisa, pensar num milagre e ser visionário. Na verdade, não. É tu conseguir prever a que prazo tu vende, quais são as metas que tu tem de venda, então, e colocar isso dentro de um fluxo de caixa. Porque tu não pode chegar lá em dezembro e tu dizer, ou em novembro e dizer, eu tenho 13º para pagar. Então, hoje é importante o empresário, o microempresário saber isso. Ele também tem que saber como é que o negócio dele funciona. Que é a questão ali de tu olhar fazer uma análise de resultado mesmo. Porque eu vi muito isso, tá? Porque depois, na minha trajetória, eu atuei como consultor também de pequenas e médias empresas. Isso também foi outro aprendizado, outra escola maravilhosa. Mas um pouquinho antes de tu entrar nisso, tu foi da parte comercial também, né? Isso. Então, até só para contextualizar, então, só para a gente falar sobre essa questão do indicador. Eu vi muita empresa que ela nasceu do produto. E principalmente nasceu do produto e não tanto da parte de gestão. E aí isso também é uma quebra até de paradigma, de cultura, dependendo de onde é que tu... Aí eu posso falar questão Caxias mesmo, lá, que era naquele mercado que eu atuava, embora eu atuava em outras cidades também, mas lá era uma situação onde não é demérito nenhum, já que você não sabe de gestão. Porque eu também não entendo do parafuso lá que tem que ser apertado, daquilo que foi desenvolvido, da parte de engenharia, mas a parte de gestão eu estudei para isso. A gente tem pessoas que estudam para isso, que tem ferramentas que tu pode desenvolver e tu acaba tendo ferramentas para usar. Não é assim dizer, pô, o dono da empresa ele não tem a gestão dos números. Cara, ele não precisa fazer a gestão dos números, ele tem que ser informado ou procurar entender através de alguém dentro da empresa dele ou contratar alguém de fora, uma consultoria, uma assessoria, que vai te mostrar essas situações e tu não vê de demérito nenhum que isso aí, pô, eu não sei da minha própria empresa. Não, algumas coisas talvez não se sabe e precisa buscar. Então, isso é importante, porque às vezes, cara, a gente trabalha tanto, a gente corre tanto, cara, mas tem o correr errado também. E é pequenos ajustes, né, Jeff? Até voltando um pouquinho, e acho que vai de encontro também com uma pergunta que eu ia fazer, porque a gente ajusta, às vezes é um produtinho a mais que tu vende, na última linha, quando tu vai olhar, é o resultado que estava faltando. E aí tu começa a correr achando que não, vou precisar movimentar isso, eu preciso reduzir aquilo, aquele outro, mas às vezes é um ajuste no produto, é um ajuste no preço.
Principalmente o ajuste certo. Porque assim isso eu vi muito, gente, ao longo da minha carreira. Hoje, muito menos, porque hoje eu trabalho num grupo estruturado e que já existe um modelo de gestão que a gente busca sempre aprimorar, mas que existe um modelo. Mas eu vi muito em negócios o pessoal diagnosticar o problema errado, achar que o problema é um e o problema ser outro. E por isso que a análise do número, ela vai te mostrar aquilo. Ela vai te mostrar que às vezes não é o cafezinho. Então eu uso muito esse exemplo do cafezinho. Cara, cortar o café... eu reduzi 300% o cafezinho, tá? Mas aí no todo não é esse o problema. Não resolveu nada, né? E aí tu acaba tendo outros problemas, que aí tu vai dizer, não, mas ali é na compra, mas o meu comprador aqui é antigo, o comprador faz... Cara, mas estrategicamente talvez ele seja uma excelente pessoa, é o primeiro a chegar, o último a sair, mas ele precisa seguir diretrizes, né? Então, esse cara se especializou, esse cara estudou. Ao mesmo tempo que eu conheci pessoas muito capacitadas e aprendi muito com pessoas de diversas áreas, mas assim, o problema ele não pode ser colocado para baixo do tapete, ele tem que saltar aos olhos. E os problemas se movimentam nas empresas. Eu resolvi um problema e o problema passa a ser na produção. Então aí eu vou ter que olhar para a produção. Então, acho que isso, eu te diria essas duas coisas. Dessa área de finanças, é tu ter a análise dos resultados da tua empresa, de não querer ver só o que tu quer ver, sabe? Não querer ver só coisas boas. Isso é uma situação que eu repito muito, assim, é quase um mantra para mim. A informação ela não tem que estar boa nem ruim, ela tem que estar certa. Porque a partir daí é que eu vou que eu vou conseguir agir e realmente buscar um bom resultado ou manter um bom resultado. E é interessante, tu trabalhou na parte de consultoria também, né? Sim. Às vezes as empresas procuram consultoria quando alguma coisa já está errada. Essa é uma situação que eu falava muito assim com a pessoa que era a fundadora da consultoria onde eu trabalhava, que também aprendi muito com essa pessoa. E a gente dizia isso, por que a gente não conseguiu entrar antes aqui? Porque o pessoal fica segurando muito essa questão de tu ir buscar, de tu baixar, sabe, que parece, quer dizer, até a humildade de buscar uma ajuda. Isso tem mudado muito e a gente tem notado isso. Eu acho que hoje tu ter programas que podem falar disso, ele te dá que a internet mostra, que a gente vê cases de sucesso. Então isso acabou mudando, mas ainda ficou uma coisa assim muito conservadora no sentido, não posso, vou buscar ajuda da minha própria empresa. E acaba indo quando não tenho mais o que fazer. Então assim, quando se consegue entrar numa situação onde tu tem tempo ainda de dizer, cara, não, vamos mudar a rota por aqui, os resultados eles aparecem mais rapidamente. O resultado global, assim, o resultado no todo, ele aparece mais rapidamente. Porém, provisão de um consultor, onde tu quer mostrar trabalho, tu quer mostrar resultado, quando tu pega uma questão totalmente desorganizada, tu também tem uma oportunidade de mostrar microações muito mais rápido. E aí, então, tu tem isso aqui tá tudo uma bagunça, cara, logo tu começa a organizar isso, o cara começa a dar valor ao teu trabalho. Sim. Então, existe esse outro lado também. Então, o que aconteceu? Assim, não nessa empresa onde eu trabalhava, com essa rigidez americana aí dos processos, beleza, seguia muito bem a política. Só que aí o que o pessoal disse? Mas aqui, esse cara aqui, o concorrente está com um share maior em termos de indústria de aço, o share está maior. O cara disse, mas aí então a gente não consegue. Mas não, consegue, só que não tem limite de crédito. O pedido eu teria, mas não tem limite de crédito. Aí, então, quando começou a apertar nessa parte comercial, o pessoal disse, a gente vai ter que fazer alguma coisa e que não é simplesmente aumentar o limite de crédito. Aí os americanos lá deram uma missão assim, olha, a gente gostaria que as pessoas, assim, talvez o departamento pudesse fazer visitas às empresas para entender e fazer um parecer, para não ser aquela coisa, vou aumentar porque pedido tem. Sim. E aí eu tive uma oportunidade, cara, de conhecer muitos estados do Brasil, viajando junto com representantes. Assim, eu pegava o avião aqui, ia para Brasília, por exemplo, o representante me buscava no aeroporto e a gente tinha um roteiro de visitas lá. E aí, então, eu fui... É aí que realmente, para mim, também foi muito importante, porque eu fui conhecer o chão de fábrica. Porque eu sou uma pessoa que, como eu não fiz Senai, por exemplo, que é algo que tu vê as pessoas fazendo. O meu técnico foi em administração. Então, eu não conhecia o chão da indústria. Eu não conhecia. A gente olha a produção do mezanino em cima, mas conhecer lá mesmo. E aí, então,
foi uma grande oportunidade por isso que eu disse antes que foi um divisor de águas, de eu chegar, de eu olhar, de ver como a coisa realmente funciona e ter uma autocobrança ou uma autorresponsabilidade do parecer que eu fosse dar lá. Eu tô aqui para tentar viabilizar. Cara, se eu acho que tem possibilidade, vamos fazer. Só que assim, não é sair liberando. Sim. Até porque eu tinha uma outra situação que também hoje eu vejo como muito, muito importante. Eu ia lá, dava um limite no meu parecer. Tinha algum problema, eu tinha que ir lá fazer a cobrança depois. Eu cansei, eu cheguei aí em voltar para o mesmo lugar, pensei, cara, mas agora aqui eu preciso da... E aí também, então, ali antes, assim, com 25, 26 anos, estar negociando, fazendo cobrança de valores bem grandes, voltar com cheques, né, na época do cheque ainda, ou, tá, mas aí um produto aqui, então, esse veículo aqui, você pode dar como parte do negócio. Então, isso também eu cresci muito em relação a isso. Só que, eu estando muito próximo com os representantes, com uma área comercial, eu quero estar representando a empresa. Então, tu é um agente de venda também. Então, não é a hora lá de tu estar olhando, de tu ser educado, de tu ver que tem uma relação comercial entre o vendedor e o cliente. E aí tu te colocar dentro daquilo ali. Não é porque talvez eu não fosse dar o limite de crédito que eu ia falar isso naquele momento. Então, esse ponto eu acho que é mais importante, Luciano, porque o que remete à tua gestão de controladoria, tu estar na posição onde tu está, e essa bagagem que tu trouxe da parte comercial é o que relata uma empresa na prática, né? Porque tu tem a parte comercial, que ela vai ter aquele contato com o cliente, que ela vai vender o produto dela, que ela vai se capacitar no produto, nas vendas, mas tu tem a parte gerencial, que é a parte que precisa deixar um resultado lucrativo, mas uma é complemento da outra, né? E na verdade ainda tem um terceiro setor que eu me arrisco a dizer, que é a parte logística, que ela olha simplesmente a entrega, não, preciso entregar isso aqui, ponto. Mas, cara, é um complemento. A empresa em si, desde a parte do financeiro, da área da TI, todos eles precisam estar alinhados no mesmo formato, né? Exatamente. E eu acho que essa visão, e eu falo por experiência, porque a gente tem possibilidade de trabalhar juntos na mesma empresa, e assim, a vivência que a controladoria hoje passa para uma área comercial estamos juntos. Nós estamos trabalhando na mesma maneira, estamos trabalhando firme, juntos, para atender o cliente da melhor forma. E muitas vezes o que acaba acontecendo em outras controladorias, né, e eu não estou generalizando, mas acontece, a gente sabe que acontece, é o seu dedo duro, né? Pô, o comercial lá está fazendo errado. O Jeff lá está vendendo errado. E eu acho que isso não é nem bom para mim, nem bom para... Existe isso ainda? Existe, só que vai muito de quem está quem está conduzindo essa situação. Por quê? Cara, a partir do momento que você trabalha numa empresa comercial, você precisa da venda. Posso organizar tudo que for, se eu não tiver venda, cara, não existe. A venda é a mola propulsora de uma empresa comercial. Então eu acho que assim, que é uma questão que tem que ser construída uma questão. O profissional de controladoria, ele não pode, digamos assim, é quase que nem eu digo, que nem um policial assim, prevaricar. Se tu viu alguma coisa, você tem que agir sobre isso, não pode deixar passar. Isso é uma questão que tu seguir a política da empresa, dos acionistas da empresa, você tem que seguir aquilo. Agora, você tem que também tentar entender. Aí nós vamos chegando assim, pegando o exemplo, se chegasse com o Jefferson aqui e dizer, Jefferson, cara, isso aqui me explica. Aproveita agora aqui. Aproveita, dá ideia, não dá ideia. Aproveitando. Tem o Lucas também, tem o Paulo. Aí, então, assim, a gente tem que construir juntos. Só que tu tem a hora, que é a parte de planejamento. Porque a controladoria, ela tem um nome um pouco forte, tá? Que são os controles. Só que onde eu trabalho atualmente, que o nome do meu setor é controladoria e planejamento. Então, assim, a parte de planejamento é uma parte que eu vou ter que sentar. E o Lucas viu isso na prática. Porque a gente, há mais de alguma vez, isso há anos atrás, de abrir o computador e dizer, cara, vamos entender junto aqui. E aí a gente sentou junto, olhou as situações. Então, eu acho que essa parte de planejamento, tu é um parceiro. Dizer, cara, se tu fizer isso aqui, vai melhorar isso no resultado da empresa, no teu resultado, na tua remuneração, e a gente vai... E o nosso fim, que é o fim de uma empresa, é dar lucro. Então, isso eu vi na outra entrevista também ali, que disse assim, a gente não pode achar feio ganhar dinheiro, a gente não pode achar feio ter resultados, não, o pessoal tá aqui, cara, o negócio tem que prosperar, a economia precisa girar. Então, o empresário ele não é vilão. E o gestor não é vilão, então isso realmente, eu acho que é um assunto já ultrapassado, mas que também em algum momento ele ficou. Então o objetivo nosso ali é nós termos uma boa remuneração, nós temos um bom ambiente de trabalho e a empresa onde a gente trabalha, quanto melhor ela estiver, mais feliz nós vamos estar. Eu penso assim.
E aí também eu vou estender que não é só a empresa que a gente trabalha, o mercado onde a gente está atuando. A empresa onde a gente trabalha, os nossos concorrentes, eles precisam estar prósperos, porque todo mundo vai ganhar com isso. Que eu seja o primeiro, mas que o segundo esteja bem também, sabe? Então, Sabe que Pode ir. Não, Bom, o Juvan, ele usou lá na primeira entrevista que ele participou conosco, ele usou também a força da gente poder utilizar os mercados ao nosso redor, né? E aí eu acho que vai de encontro também a gente fortalecer a economia local. Vai no mercadinho da esquina, dá um apoio para quem está começando, começa a girar a economia. Não é só a empresa, é aonde tu aplica o teu dinheiro também, né? Exato. O quanto vai retornar para ti. Ele é uma situação do cidadão, do indivíduo, né? Ela não é só onde eu represento, mas no meu dia a dia, no dia a dia tu acaba fazendo isso. Então dizer, cara, ou só querer ganhar vantagem em tudo, eu acho que tem que fidelizar, às vezes, no teu barbeiro, no teu cabeleireiro, em quem te presta o serviço, porque na hora que tu precisa, a pessoa vai estar lá também. Então, eu acho que é uma relação de ganha-ganha. Então, assim, o respeito ao mercado é algo muito importante. Cara, para eu entender o mercado onde eu estou atuando, eu preciso, que aí, vamos falar de mercado automotivo, eu preciso entender a operação. E a operação entende quem está na operação. Então, não adianta eu chegar aqui e dizer, pô, eu tenho o resultado aqui do que eu acho que é eu pegar só uma tese pronta que eu tenho, que eu aprendi na faculdade, e não aplicar no mercado onde eu estou. Então, o respeito ao mercado é muito importante. É o entendimento. Porque o que isso vai acontecer? Você precisa de credibilidade. Eu acho que tinha uma posição, acho que qualquer posição, mas a posição de controladoria de planejamento, ela precisa de credibilidade. Então, isso é uma das situações que eu passo para a equipe também. Isso eu aprendi muito no período de consultoria. Você tem que saber o que você está falando. Não tem problema nenhum a gente dizer, cara, preciso buscar essa informação, eu vou te dar um retorno. Do que ser ansioso para dar uma informação na hora, para mostrar que você sabe, isso aí vai chegar na hora lá e dizer, pô, mas não era bem isso, ou tu falar uma coisa completamente diferente só para mostrar que tu sabe, porque depois tu vai ter que falar uma outra coisa e a pessoa precisa comprar a tua ideia. E então essa parte de planejamento de controladoria, ela exige isso. Então, assim, a parte do planejamento tem uma parceria com a operação. Só que a parte de controle, tem horas que você tem que ser mais rígido mesmo. Você vai ter que fechar e você vai ter que dizer, não, isso não dá para fazer. Ah, mas não, agora não dá para fazer. Então, tem a hora de te falar mais com respeito, mas tem uma hora de ser mais firme mesmo. Porque a gente precisa zelar pelas políticas de controle de onde a gente trabalha, seja empresa pequena, seja grande, talvez a empresa pequena ela te exija que tu tenha mais controle ainda, cara. Na verdade, porque até o teu fluxo de caixa é mais baixo. Eu acho que o risco de tu quebrar uma empresa pequena é muito maior de tu quebrar uma empresa grande, né? Sim, até pela série de controles que tem. Eu quero só fazer um parênteses no meio da entrevista, cara, porque o pessoal sempre pergunta assim, vocês têm um roteiro pronto, vocês fazem as perguntas? Eu quero fazer, eu vou pegar aqui, ó, e eu vou mostrar como é que é o roteiro do Jefferson. Isso aqui é as perguntas que ele tem programado, tá? Do roteiro aí pra... Eu fiz uma anotação aqui que não dá pra ver, pessoal. É só os inteligentes se enxergam. Tem uns que precisam anotar, outros não, né? Então exato. Isso aqui é o nível de profissionalismo nosso, né? Vocês veem que eu venho tão preparado pra entrevista que eu não preciso ter nada anotado. Exato, eu gostei. Então extrai uma informação técnica pra nós. Agora, né? Luciano, o que eu queria te perguntar, cara, é o seguinte... como é que foi para ti essa mudança? Tu veio ali passou por indústria, passou por empresas no ramo de aço. Isso. Né? E aí caiu no ramo automotivo. Como é que foi essa adaptação para ti para trabalhar no ramo automotivo e quais foram os principais desafios que tu encontrou logo que chegou? Antes disso, então eu trabalhava nas multinacionais de aço, eu fui ser vendedor numa empresa de aço, que é até uma empresa lá de Caxias, que ela é de uma empresa dona de um grupo automotivo. Mas eu não trabalhava com o grupo automotivo, não tinha relação, mas é uma empresa a parte de aço, que é dona de um grande grupo automotivo aqui também. E então nessa empresa eu fui vendedor. Serviu para eu ver que talvez não era a minha situação, mas eu também estava do outro lado do balcão ali e tu vai entendendo um pouco. Eu acho que foram 2 anos muito importantes que me deram um aprendizado muito grande, assim, de eu dizer, cara, não é isso que eu quero para minha vida, mas esse período aqui foi muito importante. Então, a partir dali, depois eu tinha uma oportunidade de eu ser consultor, que aí eu já tinha feito meu MBA em controladoria, eu já gostava de atuar nessa área de consultoria, então eu tive uma oportunidade de atuar nessa área, e aí sim, aí eu segmentei muito os mercados. Era indústria, era serviço, era parte de
cara, fazenda de gado, de frigorífico, parte de comércio. Então, assim, eu atendia 15, 16 clientes por mês. E isso, então, me deu uma bagagem muito grande, porque, cara, cada cliente ele não tá preocupado, assim, se eu atendi o outro cliente, se eu fiz a... Claro que a experiência de tudo, tu vai extrair coisas que vão te ajudar na tua bagagem. Porém, você tinha que tratar um cliente como único e exclusivo. E aí, depois disso, eu queria voltar também para a área, assim, não atuar só como consultor, que foi uma área espetacular na minha vida, mas eu queria também voltar para a área executiva. Então, eu vi que, ao avançar da idade, também, eu disse, acho que está na hora agora de eu voltar para uma empresa maior, para voltar para um grupo grande, para colocar em prática a minha parte de ser gestor, da parte de ser executivo. Então, apareceu essa oportunidade no Grupo IESA. Então, de ter, que é um grupo que dispensa apresentações, que é um grupo próspero, grande, com muitas situações, mas é um grupo. E o grupo tem muitas empresas dentro do grupo. E aí eu tinha uma bagagem de atender muitas empresas durante o meu mês, durante a questão de trabalho. Então, porque hoje também não adianta eu chegar em determinada marca da empresa e dizer, mas na outra lá tá todo mundo, cara, o cara daquela empresa, ele tá focado naquilo ali. Então, eu tenho que entender a dor da marca dele, a dor do setor dele, não, então, assim, tratar cada empresa do grupo como uma empresa e, ao mesmo tempo, padronizar modelos de gestão e processos de acordo com a diretriz do grupo. Então, esse é um desafio grande, mas também que ele veio em complemento ao que eu já fazia. E aí, então, nessa parte a gente chega no mercado automotivo. Cara, o mercado automotivo, até então, se me dissesse, era sonho meu trabalhar nessa área? Não era, cara. Não era. Sempre eu gostei de carro, mas eu nunca fui aquele cara do vai ter o meu carro, do carro ser uma extensão do corpo. Eu gostava de música, eu gostava das minhas guitarras, eu gostava do Juventude, de futebol, essa era a minha... Teu hobby. O meu hobby, a extensão, isso que me motivava muito. Mas assim, julguei a oportunidade muito interessante, com isso eu me mudei de cidade, foi uma mudança grande, mas eu julguei interessante pela magnitude do grupo, por tu sentir que poderia ser uma boa oportunidade, e a minha paixão pelo mercado automotivo, ela foi instantânea. Que legal, é uma situação onde o dinamismo que existe nesse mercado, eu me sinto bem, assim, todos os dias, cara. Na hora de acordar, de trabalhar, tem dias que é mais produtivo, tem dias que é menos produtivo, mas eu gosto de ir para a empresa todos os dias. Tu sabe que esse ponto é bem importante para nós, assim, sabe? Eu nunca trabalhei em outro ramo. Eu sempre trabalhei na área automotiva. Então, tô indo para 16 anos de carreira, sempre na área automotiva. E eu tenho essa curiosidade de saber se os outros setores também têm todo esse dinamismo que a gente tem dentro do mundo automotivo. Porque é muito louco, cara. Tu tem a parte de vendas, que é a parte comercial, falando de concessionária. Eu tenho a parte de oficina, eu tenho as oficinas do mercado externo, eu tenho autopeças, eu tenho distribuidoras. Cara, e recentemente a gente conheceu uma pessoa que ela faz moldes para fábricas montadoras de veículos, né? Eles fazem os moldes de plásticos para as montadoras. Era um setor que eu nem imaginava que tinha dentro do mundo automotivo. Você sabe que isso é feito com aço, né? Então eu já tive contato nessa parte de pessoal que faz farol e coisa, isso lá atrás, então eu já tinha tido... Caxias do Sul é uma parte muito das matrizarias que elas fornecem para as grandes montadoras. Então, assim, a gente vai trazendo na bagagem situações onde... Porque mesmo que assim, tu vai dizer, não, mas aí você é responsável pelo controle, tu não é responsável por vender, tu não é responsável por entender, teoricamente, ser a primeira pessoa que entende o mercado, mas saber onde é que tu tá, como está o mercado, como é que as pessoas que trabalham contigo, que tu vai cobrar elas, como é que elas atuam dentro desse mercado, é muito importante tu entender a cadeia como um todo. Sim. Então o mercado automotivo, ele é muito grande, ele é muito... Isso eu tenho visto até, inclusive, nos programas de vocês, essa questão de tudo que fica ao redor, né? Dos periféricos disso. Isso. E eu olho para os números e vejo como aquilo vai movimentar o resultado. Que é eu vender um serviço, que é eu vender um produto que daqui a pouco é um produto de um fornecedor que está lá dentro para vender. Pensar numa questão de acessória, assim, né? Então, tudo isso eu tenho propriedade para falar. Eu vejo lá como isso muda o resultado. Então, aí numa reunião com o pessoal de pós-venda, cara, mas por que a gente não tenta ter um consultor aqui que ele atende bem os clientes, mas ele tem que ser talvez um pouco mais comercial, porque olha esse outro cara aqui,
Então, ter essa informação e poder fornecer essa informação para quem está na operação e dizer, cara, se for por esse caminho aqui, a gente vai trazer resultado. E aí depois não é uma questão assim de tu pegar um número e tu dizer, vamos por esse lado. É tu pegar e dizer, cara, que ação nós vamos fazer para isso e quando é que nós vamos fazer o cheque do que isso que a gente combinou agora vai acontecer. Então, essa disciplina, eu acho que esse é o grande elo da controladoria. Ele na controle do planejamento. Na verdade, é tu fazer combinações com os números. Porque o número pelo número, cara, ele não te diz nada. Eu tenho uma teoria que é assim, a minha gestão, pelo menos, eu tento fazer sempre da seguinte forma. Pessoas, dados e ação. Não adianta eu não ter pessoas para não tomar ação, não adianta eu não entender do mercado e da minha empresa para também tomar uma ação. Então, tem que ser essa sequência, né? Eu preciso ter pessoas boas nos locais corretos, eu preciso ter os dados, que aí vai entrar a controladoria mostrando os números, apresentando, para eu tentar identificar onde eu posso ganhar dinheiro, né? Como a gente falou na outra entrevista, onde eu posso trazer receita para dentro da minha empresa, e aí, diante disso, eu tomo uma ação necessária. Eu acho que essa é a melhor forma de gestão, né? E os controles, também falando dessa parte mais de controles de auditorias, que também é algo que hoje está no meu guarda-chuva e faz parte do guarda-chuva de controladoria, independente de onde se esteja, dessa parte de auditoria interna mesmo, né? Não de auditoria com montadoras, mas a parte de auditoria interna, você vai ficar numa situação assim, onde você diz, cara, mas como é que isso... Cara, se eu estou tendo um descontrole, se eu estou tendo alguma situação onde determinada ordem de serviço demora para ser fechada, onde eu não tenho um controle de estoque, cara, isso vai afetar no meu resultado. Então, o controle também está ligado ao resultado. Não é só pela questão, a auditoria está ligada ao resultado, não é só o planejamento. Então, essa parte de controle, sim, a gente tem que ter isso, sabe? É um assunto que muitas vezes não são os melhores assuntos para se falar. Sim. Tu vai estar numa mesa com pessoas que têm... Cara, mas eu não posso deixar com que isso seja... eu estou cuidando aqui, mas eu vendi. Não, ok, mas cara, isso aqui vai ter que ser feito. Então tem horas que a gente tem que ser muito rígido quanto a isso. Hoje, aproveitando e pegando uma dica assim, a DRE, tu acha que é o documento hoje mais importante para qualquer microempresa, para qualquer empresa? Não tenha dúvida nenhuma que a pessoa precisa ter o DRE e assim, o DRE correto. Cada segmento ele tem que ter uma conta no lugar correto. Então, hoje eu não diria nem que é o DRE gerencial. É esse, porque esse eu vou personalizar, que aí não é só de acordo com as normas contábeis. Ele é de acordo com o que do mercado que eu estou. Porque tem conta que daqui a pouco num segmento é custo e no outro é despesa. Então, a gente precisa construir o DRE gerencial, que ele realmente vai nos dar informações que nos propiciem tomar planos de ação, nem que seja para dizer o caminho é esse, ou dizer não, aqui a gente tem que revisar uma situação da rota. Só que hoje o mercado mudou, né, Lucas, né, Jefferson? Hoje se eu pegar a grade do meu curso de administração lá que eu comecei 23 anos atrás e que terminei a 16... A minha idade, imagina. Né? Idade da carteira profissional, né? Como você estava falando do teu mercado, né? Acabou de se entregar. Mas se pegar a grade curricular, cara, você vai ver que mudou muito de quando eu fiz para agora. Hoje, quem vai fazer uma área de administração, uma área de gestão, a parte de TI tá junto ali, cara. Análise de dados. Hoje, se o profissional não tiver atento à análise de dados, não tiver isso dentro da sua empresa, seja através de BI, seja através de dashboard, seja através de KPIs, você não vai ser sucesso na sua situação. Você pode, porque as coisas são muito instantâneas, elas precisam estar. Hoje o valor do planilheiro, aquele cara que monta relatórios, hoje ele é muito menor do que a pessoa que constrói relatórios e recebe. Hoje o analista de relatório, o analista de informações, ele tem um valor muito maior. Até porque no tempo que eu estaria fazendo uma planilha diária sobre um relatório, eu vou estar analisando esse relatório. Então talvez eu perca dias construindo, ou meses até construindo um relatório, mas depois ele vai ser automatizado. Então esse é o foco. Para quê? Para a gente ter análise e ação. Então hoje o DRE gerencial é extremamente importante, mas eu tenho que ter KPIs. Então hoje e KPIs, tu tem, claro, indicadores que eles te mostram assim no sentido, como é que eu posso te dizer? Que eles vão te mostrar coisas genéricas e que muitas vezes tu pode seguir aquilo, tu pegar um KPI padrão, mas um KPI construído, ele vai ser mais específico ainda. Então hoje os KPIs eles também têm que fazer a realidade desse processo de gestão. Show de bola, Luciano.
Que aula, né? A cada entrevista a gente sempre vai reforçar isso no final, porque a cada entrevista aqui, a cada convidado a gente sempre aprende muito. A gente tá chegando no final, infelizmente, passa muito rápido, Passa né? rápido mesmo, Passa cara, muito hoje rápido, a gente mesmo. teria assunto para mais de metro. Tu ficou com bastante pergunta engasgada aí, né? Eu fiquei com bastante pergunta, inclusive me desbloqueou uma memória, cara, que o meu primeiro estágio foi em auditoria. Olha E eu não aí. lembrava disso, cara. Eu não lembrava disso. Mas enfim, É bom papo pra saber, outra. Gerson, mas É que bom saber, interessante, mas isso eu acho, isso é É uma bom coisa saber, mas não trouxe que eu relevância para falo nós. para equipes, mas que eu falo assim, qualquer experiência que você tiver, ela vai contribuir muito para tua carreira. Não é porque comecei aqui, eu tô perdendo tempo, cara, você vai aprender sempre. Então, assim, você não vai aprender a ficar em casa parado dormindo. É bom, é ótimo descansar, mas ele trabalhar é muito bom. Você tem que gostar de trabalhar. E até vou aproveitar também para te fazer a primeira pergunta, que é qual o conselho que tu deixa para essa geração nova? Essa geração que está chegando aqui, que quer conhecer um pouquinho mais sobre controladoria, mas não só isso, né? Aquela geração que quer entrar e quer ingressar no mercado de trabalho. É uma questão, assim, de tu ter, de realmente aquilo que a gente já falou antes, que é tu respeitar os tempos, de tu se mostrar disposto, ser solícito, respeitar os tempos para as coisas acontecerem, as coisas não são instantâneas, não existe dinheiro fácil. Para começar, isso não existe, e o meu conselho é estude. Sabe, eu acho que para mim foi muito importante fazer faculdade, foi muito importante fazer MBA, foi muito importante fazer outros cursos, mas hoje a gente tem muitas formas de estudo. Eu acho que a pessoa tem que buscar, cara, tu tem que buscar, seja pelo lado do comportamento, um estudo de comportamento, seja um estudo técnico, seja um estudo de realmente maior, como um MBA, como um mestrado, como algo assim, é buscar estudar. Hoje você ficar fazendo o que você fazia lá atrás e achar que isso é normal, ou alguém te ditando que tem que fazer e tu ser inflexível, cara, isso não vai te ajudar. E quem estuda, quem lê, tem muito maior possibilidade de tu estar com a tua mente aberta, de tu adquirir conhecimento, de tu aplicar conhecimento. Então, acho que esse seria o primeiro conselho que eu dava, mas eu também gostaria eu sei que é mas eu gostaria de dizer outras coisas também. Respeitem as pessoas experientes no teu processo, escute as pessoas. A pessoa ultrapassada, cara, ele começou quando era lá atrás, cara. Gente que conhece mercado, gente que tem experiência, ela tem muito para te ensinar. Então, hoje, até uma das minhas... Quando me perguntam assim, conceitos sobre home office, por exemplo, cara, eu acho que de vez em quando, se uma pessoa disciplinada, você pode fazer. Mas a troca diária é algo extremamente importante. Então, eu digo assim, eu acho que o presencial ou um online, mas que tenha contato com as pessoas, que tu vai aprender muito, cara. A troca ela é muito importante. Eu acho que quem passou antes de ti, ele tem um legado e tem que ser respeitado. Sim, até porque é como tu falou, né? É a questão da flexibilidade, né? O mundo ele vai se desenvolvendo, são novas pessoas, são novas culturas, mas existe um passado e muitas vezes a gente tem que olhar para o passado para olhar para o futuro novamente, né? Vou deixar a pergunta contigo, aquela pergunta clássica, não é nenhuma pergunta, né? Não é uma pergunta. Mas tu tem outra coisa nessa mente aí que tá matutando que tu quer perguntar? Tenho, mas o tempo acho que não nos permite, né? Mas então, Luciano, agora aquele momento que tu tem assim para deixar uma mensagem para a família, mensagem para quem faz tu te levantar todos os dias de manhã aí para correr atrás. Olha para essa câmera ali, a câmera branca ali. Aí que tá. Então, na verdade, assim, eu acho que eu tenho que fazer um agradecimento especial à minha mãe, que quando eu comecei a falar lá atrás, é quem me propiciou a educação, cara, que eu acho que isso é algo que... Eu não tenho filhos ainda, mas o dia que eu tiver vai ser uma prioridade. Eu acho que a gente tem que dentro do nosso possível, dar o melhor. Então, é um agradecimento muito especial para minha mãe. Para mim, eu ia dizer esposa, mas não é possível falar isso porque ela não aceita essa questão, porque ela disse que não casou. Mas ela disse que não é namorada. Eu falo, não, a gente é casado, mas cadê a aliança? Cadê isso? Não é. Aí, mas então, não menos ainda agradecer, porque foi uma pessoa que a Mariana, que ela sempre me deu muita força, é uma profissional que eu me espelho nela também. Então, deixar um abraço para ela me ajudou muito nessas minhas transições de carreira, nessa transição de carreira, na transição de mudança de cidade. Então, isso eu acho que eu devo agradecimentos. Então, essas duas pessoas. As pessoas que trabalharam comigo nessa trajetória, porque quando a gente pensa, assim, vem para um programa assim, tu começa a relembrar coisas da sua carreira que daqui a pouco o dia a dia te faz... Você não é esquecer, mas deixar no automático. E aí tu começa a lembrar, então, todas as pessoas que trabalharam comigo, eu aprendi muito com elas. Então eu tenho, assim, queria deixar um abraço, que é para quem foi meu colega de trabalho, para quem foi meu superior. Então, pode ter certeza que eu aprendi com todo mundo.
E, cara, pra minha equipe hoje, cara, a equipe da controladoria ali do Grupo IESA, hoje a gente tem que ter pessoas que sejam boas contigo. A gente tem que ter pessoas que sejam melhores que tu em algumas áreas, em algumas determinadas situações aí, tu tem que ter gente que é aí que tu vai construir. Então hoje o desafio do ser gestor de pessoas é ter boas pessoas e tu oportunizar para elas dentro do possível possibilidade de crescimento também. Não é só o crescimento de cargo e coisa, mas crescimento de oportunidade. Então eu como gestor procuro fazer isso. Nem sempre é fácil, mas eu procuro fazer. Então deixar um abraço para minha equipe aí também, não posso deixar de que legal, fazer isso. Que legal, que sensacional. A gente tem uma última pergunta, que é quem tu gostaria de ver sentado nessa cadeirinha aí, mas essa eu vou te deixar pensando um pouquinho, porque a gente precisa fazer um agradecimento mais que especial, né, Jeff? Para Atitude Vídeo Produtora, que é a sua produtora audiovisual. Ela é aqui na Atitude que tu vai conseguir fazer um programa parecido com o nosso. Igual não, né, Jeff? Não, igual não. Com nível de convidado, com essa beleza dos apresentadores, vocês não vão achar. E agora se puxou, né? Mas é aqui na Atitude Vídeo Produtora, tá? Sigam eles lá no Instagram, @Atitude Vídeo Produtora. Sigam também @Brazo Oficial, tá? A Brazo é a empresa por deixar o seu veículo em dia com todos os produtos químicos. Então, desde limpa-bico, limpa-freio. Eles também têm uma tecnologia, né, Jeff, chamada Mobato, que ela é voltada para o atendimento do cliente dentro da concessionária. Desde checklist até a entrega dos veículos. Enfim, tu consegue fazer 100% do processo através do aplicativo Mobato. E também sigam nós, né? Sigam nossa página, Projeto Piloto BR. Inclusive, era uma coisa que eu ia comentar antes, né? Foi o conselho do Luciano, que é estude. Quem seguiu o Projeto Piloto, com certeza vai estar estudando muito, porque para nós aqui, cada episódio é uma aula, então cada corte que tu assistir ali no Projeto Piloto, ou cada episódio completo que tu assistir, tu vai aprender muito também. Exatamente. O intuito do programa sempre foi levar conteúdos que fosse relevante para o nosso público, né? Fosse relevante para o mundo automotivo. Eu acho que a gente está conseguindo, a gente está no caminho certo porque os convidados eles nos propiciam isso, né? A gente teve hoje a presença ilustre do Luciano, assim como teve outras entrevistas que foram muito marcantes para nós e com certeza vai ser de grande valia aí para vocês que estão assistindo. Luciano, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por essa aula aí que tu nos deu. Tem assunto para mais uns 3, 4 programas tranquilamente, né? Isso que a gente nem falou ainda da parte artística do homem, né? Que exato. Vai ter que ficar para próxima ainda, né? Aí, esse aí seria uns 5 programas só para falar do homem tocando guitarra. Na próxima ele traz, de repente, a guitarra aqui e dá uma palhinha, né? Mas aí no aniversário do Projeto Piloto a gente pode organizar isso, né? Porque já vai gostei da ideia. Aí já fica um evento, né? Mas daí tu faz o levantamento dos custos para nós, porque a gente vai ter que fazer o fluxo de caixa. Daí. Caminha junto, gente. Não. O pessoal lá do profissional caminha junto. Sensacional. Pessoal, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Pode falar? Ele não disse quem é que vai vir aqui na próxima. Eu ia esquecer da principal parte, né? Então, antes eu queria agradecer a vocês essa oportunidade de falar sobre mim, de falar sobre a área que eu atuo. Eu acho que foi muito interessante. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. E sobre a pessoa que eu gostaria de trazer, que era você corporativista, cara. Eu vou indicar o meu chefe, que é uma pessoa que é o Marcelo Reis. Porque, e não no sentido de dizer, porque é o chefe, mas porque é uma pessoa que eu aprendo muito com ele no dia a dia. Seja também na questão de, não é assim porque se dá as oportunidades, não. Porque é uma pessoa que na cobrança ele faz todo mundo crescer muito. E para te cobrar, tu tem que fazer uma cobrança justa. Então eu acho que na experiência que ele tem, eu me espelho muito. Eu acho que vocês têm a oportunidade de conhecer ele também. Eu acho que ele seria um papo muito engrandecedor, numa área mais ampla ainda do que somente a controladoria. Que legal. Então fica o convite aí, Marcelo. Vai ser uma honra te ver sentado aqui, a gente poder trocar uma ideia e conhecer um pouquinho sobre a tua trajetória. Mais algum recado, Jeff? Alguma coisa importante? Acho que é isso, né, Acho que é isso, né? Eu não sei. Hoje... Tem um recado importante que é principalmente no TikTok. A gente pausou um pouco as postagens do TikTok porque a gente teve um problema com a nossa inteligência artificial, que é quem nos dá suporte aí, né, nos recortes dos vídeos. Mas agora, a partir desse próximo episódio, vocês podem seguir lá no TikTok que vai ter um conteúdo gigantesco lá para vocês, tá? Então sigam nós no TikTok, sigam no Instagram e sigam também no YouTube, né? Se inscrevam no canal do YouTube. A gente tá com vários recortes lá. Isso ajuda, mandem feedbacks para nós também aí, novos convidados, enfim, o que vocês puderem trazer de informação vai ser muito relevante. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, Luciano, muito obrigado. Jeff, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.
marca da passada. Os pneus giram, faísca explodem. No jogo do poder ninguém se esconde. Projeto piloto.